Shalom, Igreja do Avivamento! Muito boa tarde a todos vocês. É uma grande alegria estar com vocês em mais um culto de ensino bíblico na Igreja Eterna Aliança. Amém? Nessa terça-feira, dia 16 de janeiro, às 15 horas. É uma alegria estar com você. Amém? Hoje nós não conseguimos transmitir ao vivo, essa programação é gravada. Entretanto, você pode deixar os seus comentários aqui na área de comentário. Amém? Quero agradecer a vocês pela presença, pedir a você que compartilhe o link dessa transmissão, que você envie, coloque no seu status, que você envie para os seus grupos de WhatsApp, amém? Porque dessa forma nós estaremos compartilhando um conteúdo importante. E quando você deixa o seu like aqui no YouTube, né? Quando você deixa o seu like, você está impulsionando a transmissão desta informação que é tão importante, a informação da palavra do Senhor. Amém? Nós temos estudado a palavra juntos e hoje a gente vai fazer o último trecho do capítulo 9 do Evangelho escrito por Mateus. Amém? Na semana anterior, nós vimos a cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. Nós vimos quando as pessoas focam no negativo ao invés de focar no positivo. Estudamos um pouco também a respeito do pecado contra o Espírito Santo, porque temos visto que o Senhor Jesus operou tantos milagres e inclusive fez uma interpretação justa da palavra, fez uma interpretação nova e justa da lei, pelo poder do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, não é? E ao final de diversos prodígios que o Senhor Jesus operou, alguns grandes estudiosos, homens que se debruçavam sobre a palavra e tinham uma tradição de muitos anos estudando a Bíblia, inclusive de seus antepassados estudando a Bíblia, ao invés de glorificarem a Deus, reconhecerem ao Senhor Jesus como o Quírios, como o Messias, como o Senhor, não é? Eles blasfemaram, dizendo que era pela força do inimigo, né, que era por força de demônios, que o Senhor Jesus operava tudo aquilo, todos os prodígios, todas as maravilhas que ele operou. E aí a gente viu um pouquinho que isso se trata do pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir a demônios algo que é o Espírito Santo que está operando através de um homem, através de uma mulher. Amém? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, que é o último trecho, né, deste capítulo, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 25. Tradicionalmente, nós fazemos a leitura de um salmo no começo do nosso estudo e hoje não é diferente. Amém? Quero convidar você, então, a fazer a leitura do Salmo de número 25, a partir do versículo número 1. A Bíblia diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Aleluia. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Gente, recebe esta promessa sobre a sua vida. É a palavra do Senhor. É a palavra que contém poder. A palavra poderosa está afirmando que dos que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Até aqui.
Amém? Eu quero ressaltar desse trecho que nós lemos, o capítulo 25, ele tem 22 versículos, e eu te convido a ler este salmo na íntegra, amém? Mas nós vamos parar aqui no versículo 5 e eu quero ressaltar o ensina-me. Ensina-me na tua verdade, porque tu és o Deus da minha salvação. Então, o que nós estamos fazendo é buscar ensino do Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que esta promessa que está contida nesse salmo integralmente virá sobre a nossa vida. Nós não seremos envergonhados, nós nos refugiaremos no Senhor, nós nos sobressairemos. Haverá diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve, entre aquele que busca e entre aquele que não busca. Amém? Então, eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Amém? Em seguida, nós vamos passar ao estudo da palavra do Senhor nessa tarde. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estudo, de ensino. Te agradecemos porque mais esse dia nós abrimos os nossos olhos pela manhã e o Senhor nos encheu de vida mais uma vez. Te agradecemos pelo teu Espírito em nós. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos guie no conhecimento da palavra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento e fale conosco, Espírito Santo, aquilo que nós precisamos aprender de ti, aquilo que fará diferença em nossa vida, aquilo que nos encherá de poder para que a tua palavra e tuas promessas e tuas profecias se cumpram em nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Até aqui. E aqui nós encerramos o capítulo 9 do Evangelho escrito por Mateus. Ao longo de todo o Evangelho escrito por Mateus, a maior parte dos textos que nós lemos, nós observamos que eles estavam também relatados no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e às vezes até no Evangelho escrito por João. Então, a gente percebe, não especificamente no capítulo 9 de Mateus, mas no capítulo de Mateus tem coisa que inclusive está relatada no Evangelho escrito por João. No Evangelho de Mateus tem algo escrito também no Evangelho escrito por João. Mas nos últimos trechos, nas últimas perícopes que nós temos estudado, nós percebemos que é um conteúdo exclusivo do Evangelho escrito por Mateus. Amém? E este conteúdo não é diferente, é um conteúdo exclusivo, só está escrito aqui, ok? E a gente percebe, eu amo esse versículo, amo esse texto, né, esse trecho completo, que o Senhor percorria todas as cidades e povoados. E ele realizava algumas ações enquanto ele percorria. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus. Nós devemos fazer o que ele fez também. Né? Então, é muito importante que a gente também percorra, né? Mas às vezes eu entendo que há uma certa distorção nesse sentido, porque há pessoas que imaginam que é necessário cruzar o oceano para levar o evangelho. Inclusive foi dessa forma que o evangelho chegou aqui no Brasil, né? Graças a Deus por quem fez isso. Hoje em dia, na época em que nós nos encontramos, na geração que nós estamos,
É muito difícil encontrar um povo ou uma nação que ainda não ouviu falar do Senhor Jesus. Existe, é uma grande quantidade, mas nós podemos fazer uma estatística de que há mais pessoas conhecedoras da história da pessoa do Senhor Jesus do que pessoas que não o conhecem, né? Então a balança hoje pesa mais para quem conhece do que para quem não conhece. Existem sim povos que nunca ouviram falar, são povos distantes, há locais onde não se pode evangelizar. Por exemplo, na Coreia do Norte não se pode evangelizar, a Bíblia é proibida. Ali na China também a Bíblia é proibida. E eu fico pensando, nesses países que não aceitam a fé e que se consideram tão poderosos e que têm uma saída, né, política para a nação deles, por que será que eles temem tanto a palavra de Deus, né? Se Deus não existe, de acordo com alguns países socialistas, né? Se Deus não existe, se é uma bobagem ter fé, por que que a Bíblia é proibida? Já que é uma bobagem, deixa o povo ler, não é? E aí o povo vai concluir que é uma bobagem. Só que a gente sabe que não, que é a verdade. E há países e sistemas políticos que têm medo dessa verdade, porque a verdade abre o olho do povo, a verdade liberta, não é? Então, hoje, como é que a gente faz para percorrer, né? Basta nós, do ponto que nós estamos, falarmos com aqueles que estão ao nosso redor. Há pessoas que saem do Brasil para ir para outra nação pregar o evangelho, mas no edifício que eles moram, o apartamento da frente tem alguém que não conhece o Senhor Jesus. Parece incoerente, né? Cruzar o oceano e não cruzar o corredor do edifício, né? O corredor ali do hall, e falar com a pessoa que está na frente. Óbvio que a gente não vai lá bater na porta, nós aguardaremos um bom momento, mas você pode observar que o nosso Senhor, ele sempre promove bons momentos para que nós falemos da palavra do Senhor. Eu gosto muito de usar o exemplo da sala de espera do consultório, né? Quando nós vamos a um consultório médico, um consultório dentário, a gente senta na sala de espera e de repente pessoas começam a falar conosco, começam a se abrir conosco e falar de coisas que nós naturalmente não falaríamos com alguém. Puxa vida, essa pessoa está contando coisas muito particulares. Por que será que ela está falando sobre isso comigo, uma perfeita estranha, um perfeito estranho? São as coisas que o nosso Deus faz, né? Ele está promovendo ali um momento de evangelismo. E com a sabedoria do Espírito Santo, nós vamos encontrar a ocasião para falar do Senhor Jesus para esta pessoa. Amém? Então, percorrer, eu entendo que percorrer hoje é isso. É dar vazão ao Espírito Santo nos momentos que o Espírito Santo proporciona alguma dúvida, alguma situação em que a pessoa está aberta para ouvir a palavra de Deus. Chamando atenção para o que o Senhor Jesus fez, a Bíblia diz que ele percorreu todas. O que significa percorrer tudo? Significa abrangência, significa integração. Significa fazer por inteiro. O Senhor Jesus não fez pela metade, ele não tem esse costume, ele continua hoje fazendo por inteiro, e ele nos ensina esse princípio da integração. Ele nos ensina o princípio de fazer por inteiro, de não discriminar. A gente tem estudado sobre isso, né? Não discriminar, não desenvolver preconceito, não rejeitar, não ser intolerante, porque ele não é. E este momento aqui que a gente está vendo no capítulo 9 de Mateus é um momento muito específico, um momento anterior à existência da igreja. É um momento de evangelismo. O Senhor Jesus está falando das boas novas, não é? É um momento até meio informal,
Porque a igreja é mais formal, a igreja tem liturgia, a igreja tem ordem. Paulo escreve lá em 1 Coríntios uma ordem dentro da igreja, né? Provavelmente porque estava em desordem, então ele percebeu a necessidade de organizar e fazer regras e colocar alguns limites em algumas situações, que a gente até já estudou quando estudou a respeito de dons, quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo. Mas você vai perceber que esse momento que o Senhor Jesus está aqui, ele faz tudo com bastante consistência. Então não tinha dia que Jesus não fazia, hoje eu vou assistir Netflix. Você percebe que há uma ação contínua nos atos do Senhor Jesus. Porém, você percebe também que ele fala com as pessoas em ambientes muito informais. Desde o capítulo 5, a gente vê o Senhor Jesus pregando no monte, ao ar livre, né, num dia assim, como hoje, por exemplo, numa tarde, ele se senta para ensinar e as pessoas vendo que ele se senta, falam, opa, hora de ensino. E aí ele organiza, ele manda a turma se sentar de 100 em 100, em grupos, não é, bem divididos, bem estabelecidos, para que haja ordem no momento do ensino. Mas você vê que não tem muito padrão. Ele ensina na casa de Jairo, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Ele ensina, ele sempre encontra uma oportunidade de trazer algum ensino. Não é? Então, isso significa fim da rejeição. O Senhor Jesus não nos rejeita. Todas as pessoas estão aptas a receber o ensino do Senhor Jesus. Mas aquela pessoa ali, ela é deficiente intelectual. Não tem problema. Mas aquela outra pessoa ali, eu conheço a vida dela. Ela olha, da pá virada, viu, bispa? Cheia de problema, comete um monte de pecado. Para receber o ensino, para receber a palavra, não tem problema. Deixa eu ouvir. A pessoa quer ouvir falar de Deus, a pessoa quer se aproximar. Nós não podemos ter preconceito, nós não podemos discriminar, nós não podemos rejeitar, nós não podemos ser intolerantes. É isso que esse texto está ensinando quando a gente vê o Senhor Jesus percorrendo todos. Ele não escolheu lugar. Ali eu vou, ali eu não vou, não. São todos. Amém? Então, nós devemos fazer como o Senhor Jesus fez. Em seguida, a gente vê todos o quê? Todas as cidades e povoados. A palavra cidade é uma palavra conhecida nossa, palavra grega, ela é dita polis. E a gente conhece bem essa palavra polis, né? Agora, a palavra povoados, ela é pronunciada come, né? Em grego, come, que significa campo, não é? E a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Que do campo a gente come, né? Então, a palavra do Senhor, ela é pregada na cidade e no campo. Então, a sociedade nossa, ela está dividida entre essas duas frentes. Ou é urbano ou é rural. E a palavra do Senhor é pregada tanto no urbano quanto no rural. Não é? Então, não é um privilégio do campo, não é um privilégio da cidade, é um privilégio de todos. Não é? E o Senhor Jesus vai onde as pessoas estão, até nos locais mais longínquos do campo. E quando nós já moramos no campo, isso facilita o nosso trabalho de missionário, facilita o nosso trabalho de evangelista. Quem está no campo, fique no campo e evangelize no campo. Você conhece essa região, pregue nessa região. Há missionários que nascem no campo e falam, não, eu vou para a cidade grande, mas por que não pregar no campo? Não é? Já que você tem esse conhecimento tão rico. Quem está no urbano, quem nasceu no urbano e cresceu na cidade, na metrópole, tem dificuldade em entender o processo, aprende, porque a gente, graças a Deus, é dotado de inteligência. Mas não poderia ser mais rápido, não é? Então, o Senhor Jesus tinha conhecimento dessas duas áreas e prega nessas duas áreas. Eu gosto muito de ressaltar essa conjunção aditiva, o e.
Ele não pregou na cidade ou no campo. Ele pregou na cidade e no campo. Houve uma adição, ele abraçou todas as regiões para pregar. Né? E aí, quando ele vai, né, para a cidade e para o campo, o que, que ele faz? Eu gosto também desse verbo no gerúndio, porque o gerúndio é o verbo em ação, pregando, ensinando, curando, né? Então, ação contínua. Não tinha um dia que ele não ensinava, não tinha um dia que ele não curava, não tinha um dia que ele não pregava, né? E você vê a importância do ensino quando o primeiro verbo que é citado aqui nesse trecho é justamente o verbo didasco, que é o que vem de didática, né, no grego, e ele começa a ensinar. E ele ensina num local específico, ele ensina nas sinagogas. É proibido ensinar em outro lugar? Não. Ele mesmo ensinou no monte, ele mesmo ensinou por onde ele passou, ok? Mas aqui, agora, há uma restrição, há um afunilamento, né, do ensino. Onde o Senhor Jesus mais ensinava? Na sinagoga. Então, ele também mostra que ensino tem hora marcada, não é? E a maior parte das vezes que ele ensina é na sinagoga, não é? E há esse lugar, um local reservado, um local calmo, onde as pessoas podem aprender das coisas de Deus. A sinagoga era um local específico para isso, não é? Então, você percebe que é necessário que haja essa organização, que é necessário que haja essa ordem. Não dá para a gente aprender de Deus no meio de uma bagunça, de um furdunço, né, de uma barulheira. É necessário que a gente se retire para um local onde o ensino e o aprendizado seja propício, né, para que a gente tenha o quê? Um bom aproveitamento. E quando o Senhor Jesus pregava na sinagoga, a gente percebe também que ele pregou para quem quis ouvir. Porque quando a pessoa sai da casa dela para ir para uma outra localidade, é porque ela está interessada. Então você percebe que o Senhor Jesus pregou para quem, ensinou a quem estava interessado. Não é? Essa é a importância de nós estarmos na casa do Senhor presencialmente, né? Todas as igrejas que eu conheço têm falado muito a respeito disso, né? De estar presencial. Esse culto aqui é um culto online, por vários fatores, né? A maior parte das vezes até hoje a gente fez presencial. A gente faz em caráter de exceção, de forma online, quando a igreja está passando por alguma reforma, alguma revitalização, quando o número de ministros para pôr um culto em andamento é pequeno, né? Porque nem sempre na terça-feira nós temos todos os pastores à disposição, até porque a maior parte deles trabalham, né? Trabalham fora. Então, muitas vezes quando nós fazemos de forma online é por esta razão. Mas a igreja, ela tem o online, mas a maior parte de sua agenda é presencial. Sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, né? Às vezes alguns eventos no sábado, alguns eventos em dia de feriado, né? E a gente percebe que quem vai é quem está interessado. Quem fica, eu não vou dizer que não está interessado, ok? Porque há pessoas que estão em hospitais, há pessoas que estão em outros estados, até em outros países, obviamente não tem condição nenhuma de ir presencial, mas você e eu sabemos que há pessoas que poderiam sim estar presentes, mas preferiram estar à distância, não é? É necessário que a gente tenha a nossa atenção redobrada,
muitas vezes, quando a gente vai aprender à distância, né? E aqui o Senhor Jesus mostra exatamente onde é que ele estava ensinando, até porque naquele momento não existia internet, amém? Mas eu tenho certeza que se fosse hoje o Senhor usaria essa ferramenta como nós estamos usando. Muito bem, então ensino tem lugar, ensino tem hora, a disposição, a disponibilidade das pessoas que estão ali, e quem foi, foi para aprender, quem veio, veio para aprender. Não veio para se distrair, não veio para ficar conversando lá no fundo, não, né, quando eu falo no fundo da igreja, né? Você não vai na igreja, você não sai da tua casa para chegar na igreja na hora do culto e ficar papeando lá no fundo, pelo amor, né? Ficar assim em casa e convida lá o teu amigo para ficar na tua casa. E a gente tem aprendido essa educação, essa ordem na igreja, né? O Senhor Jesus, ele ensina nas sinagogas e aí depois da vírgula vem pregando o evangelho. Então a gente percebe que ensino é diferente de pregação. Essa palavra pregar em grego é a palavra kerusso, né? Que significa proclamar publicamente. E quando nós estamos proclamando publicamente, quando o Senhor Jesus proclama publicamente, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uso dos dons do Espírito Santo, os dons de locução. Lembra quando nós estudamos ali 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons do Espírito Santo? Nós vemos que existem dons de poder, dons de locução e dons de revelação. No momento do ensino, o dom do Espírito Santo que está sendo aplicado sobre a igreja, usado pelo ministro, é o dom de locução, né? E o Senhor Jesus usava o dom de locução para proclamar publicamente. E eu gosto muito de ver a diferença entre pregação e sermão. Pregação é proclamação pública. Nós não pregamos apenas por meio de palavras. Nós principalmente pregamos por meio de atitudes. E a pregação, ela é externa, ou seja, a atitude é lá fora. Ter bom exemplo, dar bom exemplo na igreja, queridos, é muito fácil, né? Agora, dar bom exemplo no trabalho, dar bom exemplo do lado de fora, nas horas de lazer, nas viagens, dar bom exemplo quando você vai para a rua, quando você vai ao supermercado, quando você pega o seu carro e sai no trânsito. Muitas vezes você está pregando. Ah, mas ninguém me conhece no trânsito. É verdade. Numa cidade, né, no urbano, né, realmente pouca gente se conhece no trânsito. Mas e se alguém te reconhecer no trânsito? O que você está pregando, né? Então, a pregação, ela é algo público. O sermão, ele está reservado aos púlpitos. A gente costuma chamar pregação daquilo que o pastor faz quando ele sobe no púlpito e fala, e usa o dom da locução. Mas, na verdade, né, é que isso é meio, não vou dizer antiquado, mas é bem tradicional, né? Essa palavra sermão, ela é bem tradicional. Mas é isso que significa o sermão. O sermão é em cima do púlpito. Sermão é falar da boa nova, é ensinar, é mostrar o poder de Deus num local fechado, né? Agora, a pregação é em locais abertos, né? E o Senhor Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Ele não se autoproclamava, ele não falava bem dele mesmo, ele não chamava atenção para si, até que muitas ocasiões ele falou: olha, não conta para ninguém, viu? A gente leu várias vezes isso agora nas últimas semanas, o Senhor Jesus advertindo para que não fosse divulgado aquilo que tinha acontecido, não é? Então, a gente vê o Senhor Jesus com um foco. O foco é a boa notícia. Então, assim, primeiro, vai falar, fala boa coisa. Vai falar, fala boa notícia.
E a boa notícia, ela tem uma origem, é o reino de Deus, né? A boa notícia, ela não é autoajuda, ela não é ensino de coaching, né? Que agora está tão na moda falar essa palavra. Coaching é uma palavra da língua inglesa que significa treinador de esportes, né? Então, o treinador que treina um time de futebol, ele é o coaching. Então, aquela pessoa que diz que é coaching, ela está treinando você para a vida. É isso que significa, né? E muitas vezes há pessoas que sobem no púlpito para falar de si mesmas, para chamar atenção para si mesmas, trazem toda a experiência do culto para coisas que ela viveu, meio que fala muito. Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja. Na nossa igreja as pessoas falam mesmo da Bíblia. Mas eu já tive a oportunidade de ver, né, de participar, de estar presente em algumas ministrações, em outros lugares, onde o ministro falou bastante dele mesmo e falou bem pouco da Bíblia, falou bem pouco do Senhor Jesus. Então a pregação, ela tem um objetivo, né? A pregação, ela tem um centro, ela tem um ponto central. Ela fala do reino de Deus, do evangelho do reino. E obviamente, especialmente depois da crucificação, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, o evangelho é o próprio Senhor Jesus, né? A boa notícia é o próprio Senhor Jesus. Então é importante, quando nós vamos falar de cima do púlpito, que a gente foque no que o Senhor Jesus fazia, a gente imite o Senhor Jesus, fale do evangelho do reino e não de si mesmo. Outra coisa que a gente vê aqui é que o Senhor, mais uma vez, né, a conjunção aditiva ele ensinava, ele pregava, né? Então ensinando, gerúndio, pregando o tempo todo, gerúndio, e conjunção aditiva, curando, mais uma vez toda, curando integralmente, curando amplamente, não é? A cura é outro dom do Espírito Santo. Como a gente viu quando a gente estudou os dons do Espírito Santo, a cura faz parte do grupo de poder. Os dons do Espírito Santo estão divididos em 3 categorias: categoria de poder, categoria de locução, categoria de revelação. E a cura está na categoria de poder, de ação, poder para agir curando, não é? E não é curando algumas coisas, é curando tudo, tudo, tudo. E o Senhor Jesus fala: sede meus imitadores. Aliás, quem fala isso é Paulo, mas o Senhor Jesus fala que é para a gente fazer o mesmo que ele fez. Aqui mesmo, no Evangelho escrito por Mateus, no último capítulo, ele fala que é para a gente fazer o que ele fez, não é? E ele nos dá autoridade para ir e fazer o que ele fez. Por isso há muitos dons, né, aliás, todos os dons, né? Por exemplo, dom de pastoreio, né, dom de evangelismo, dom de profecia, dom de ser mestre, dom de ser apóstolo, não é, que está lá em Efésios capítulo 4, Jesus operou todos esses dons. Lá em Efésios capítulo 4 a gente aprende que não são ofícios, são dons. Também depois a gente trabalha nesses dons como ofícios, mas eles começam na categoria dom. E o Senhor Jesus falou para a gente imitá-lo. O Senhor Jesus falou para a gente fazer o mesmo que ele fez. Então a gente tem que copiá-lo também nos dons, não é? Ele também é modelo, ele também é padrão nos dons. Por isso que não há rejeição, não há intolerância, não há preconceito. Tanto homens quanto mulheres podem e devem imitar o Senhor Jesus nesses dons de Efésios 4, versículo 11. E como aqui no curando, né? O curando também é para você, o curando também é para mim. E como é que a gente faz esse negócio de curando? Bom, é muito importante nós percebermos que o poder é de Deus, o poder não vem de nós. Por isso, nós temos que abrir a nossa boca e orar, não é? E profetizar, e proferir, e impor as nossas mãos e orar pela cura. Se você não orar pela cura, as curas não acontecerão.
né? Se você não orar pela cura, a cura estará restrita aos ambientes hospitalares, né? Aos consultórios médicos. E o Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito da cura sobrenatural. Até porque os consultórios médicos, eles são limitados, né? O poder da medicina tem limite, está bem avançado, é maravilhoso, eu dou glória a Deus, vou ao médico, vou ao hospital, não é? Mas eu já tive essa experiência, imagino que você também, de chegar uma hora e o médico falar: aqui o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Não é? Então, agora entra o quê? Entra o poder. Entra o poder do Espírito Santo através do dom de cura. E quem é que vai ministrar? Você. Você, homem e mulher de Deus, você é que vai ministrar. Muitas pessoas ficam esperando o outro, né? Não. O Senhor Jesus mandou todo mundo fazer o que ele fez. Então, curar também faz parte desse processo. Amém? E curar o quê? Né? O que o Senhor Jesus andou curando? Toda sorte de doenças e enfermidades. Nós já estudamos isso. Essa palavra doença em grego é nosos, né? E quando a gente lê a palavra nosos, a palavra está se referindo a coisas materiais, né? Então, assim, é uma doença material, a um caso clínico, né? A algo concreto, a algo físico. Por exemplo, um braço quebrado. É algo concreto e físico que você vê ali a fratura no raio-x, né? Às vezes, dependendo do tipo de fratura, você vê até uma elevação assim no órgão, né? No osso, no braço, na perna. Então, você vê que é algo físico, que é algo concreto. Coisas que são diagnosticadas nos exames, né? Que saem no raio-x, que saem no exame de sangue. O nosos é enfermidade concreta, enfermidade clínica, diagnóstico clínico. E o que é a enfermidade, né? A palavra enfermidade, a palavra maláquia em grego, ela descreve fenômenos mentais e também fenômenos espirituais, né? O Senhor mostra para nós que um fenômeno espiritual, como por exemplo uma pessoa está possessa por demônios, também está ligado à enfermidade da alma, enfermidade psíquica. Não é? Então, há muitas coisas, a gente até já estudou isso recentemente, que não são demônio, né? Tem muitas situações que são enfermidades que atingem a mente da pessoa, então torna o estado mental da pessoa, o estado emocional da pessoa suscetível a certas influências, influência de tristeza, influência de ansiedade, influência de violência, influência de desconfiança, influência de rejeição, esse tipo de influência, não é? Influência de grosseria, por exemplo. Mas isso não está tirando a responsabilidade do humano. Há pessoas que jogam tudo pro diabo, né? Falam assim: ah, eu agredi, mas foi o diabo. Não, foi a pessoa mesmo que agrediu. Houve uma influência, houve uma ideia, né, na mente, que o diabo ele sopra aquela informação, mas quem bota em prática é a pessoa mesmo. E quem vai pagar por aquele ato, quem vai ser responsabilizado por aquele ato é a pessoa mesmo. Amém? E você vê aqui que o Senhor Jesus curou tanto uma área quanto outra. Ele curou tanto a área que se vê, a área concreta, quanto ele curou fenômenos que aconteciam a partir da área mental, a partir da área emocional, né? E quando a gente vê que ele faz tudo isso, vamos para o versículo 36. Vendo ele as multidões, e eu amo esse verbo ver, porque o Senhor Jesus continua vendo. A gente viu nas semanas anteriores o nosso Deus perguntando: aquele que fez o olho não vê? Aquele que fez o ouvido não escuta? Não ouve? Não é? E o Senhor Jesus, ele viu, ele vê e ele continuará vendo.
O Senhor Jesus está vendo. Então fique em paz, o Senhor Jesus está vendo. Se você está sendo humilhado, se você está sendo perseguido, se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, não imagine, não deixe a tua mente te enganar, dizendo para você que Jesus não viu, que Jesus nem sabe. Ele viu, ele sabe, e ele não é daquele tipo que não toma providência. Amém? É muito importante que nós oremos. É muito importante que a gente externe, que a gente até desabafe com o nosso Senhor, mas ele vê sim. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Gente, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus vê tudo e quando ele vê, ele se compadece, ele tem compaixão. Ter compaixão é um ato, é uma ação cristã, porque a compaixão é uma ação de Cristo. O cristão deve ter compaixão, não é? O cristão deve ajudar. E o cristão deve ajudar ali, logo na frente, como eu falei ali do corredor, né, de um condomínio, onde tem um apartamento em frente ao outro. O cristão ele deve ter compaixão ali, logo à frente. Muitas vezes a gente tem compaixão das pessoas que sofreram lá no México um abalo sísmico e caiu, né, o edifício, e a gente sofre. Eu não estou dizendo que é errado, mas às vezes você vê ali na calçada um morador de rua, às vezes você vê ali no saguão do edifício onde você mora uma pessoa com muitas sacolas tentando manejar tudo aquilo, equilibrar tudo aquilo, e você só passa e vai embora, né? Não, o cristão ele é chamado para realizar esse tipo de ação, amém? Para ter compaixão. Como o Senhor Jesus se compadeceu, nós também devemos nos compadecer, amém? E ele se compadeceu de quem, né? O Senhor Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Por que ele se compadece? Porque estavam aflitas e estavam exaustas. Mais uma vez, a conjunção aditiva: aflitos e exaustos. Não é? O que significa aflição? Aflição é preocupação, aflição é medo, aflição é angústia, aflição é um aperto no peito, né? E a gente vive numa sociedade que muitas pessoas relatam esses sintomas, e o Senhor Jesus olhou. O Senhor Jesus olhou e ele agiu em direção a. E ele nos chama para fazer também. Quem é que está aflito? Aflito é aquele que está em dificuldade. A fome é uma aflição. A falta de agasalho no inverno, a falta de roupa adequada para as estações adequadas é aflição. A falta de emprego é aflição. A falta de paz, né, guerras, discussões, brigas, são aflições. E nós não fomos chamados para fomentar, nós não fomos chamados para jogar gasolina onde está pegando fogo, muito ao contrário. Nós fomos chamados para ser agentes da paz, né, para Shalom de Deus entrar conosco em todos os lugares, e onde a gente colocar a planta do nosso pé, a guerra acabar. Amém? Então, o Senhor Jesus olha para os que estavam aflitos e estavam exaustos, né? Exausto é cansado. Cansado do quê? Cansado de sofrer. Cansado de passar vergonha. Cansado de bater na porta e a porta não abrir. Cansado de pecar. Porque pecar também cansa. Muitas pessoas olham para si mesmas. Muitas pessoas olham para si mesmas e se desapontam consigo mesmas. Muitas pessoas se desapontam consigo porque fazem aquilo que não queriam estar fazendo. Agem de forma decepcionante e começam a decepcionar primeiro a si, né? E aqui o nosso Senhor, ele coloca esse tipo de pessoa cansada. Pode ser que você seja a pessoa cansada hoje. Eu quero te dizer que o Senhor está olhando, que o Senhor está te alcançando. E que o nosso Senhor estende a mão dele e muda a nossa história. Muda
a nossa trajetória. Em algum momento, todos nós estamos aflitos e exaustos. Em todos os momentos, o Senhor Jesus está presente e nos dá alívio. Amém? Mas aqui, o que eu quero focar é que nós também temos que ser alívio. Há pessoas que não são alívio. Há pessoas que não aliviam nada. Há pessoas que cometem um erro. Mas quando vem outra pessoa cometendo o mesmo erro, se armam, se municiam de muitas pedras e começam a jogar pedras. Pessoas que ontem estavam cometendo aquele ato. Pessoas que há minutos atrás estavam fazendo aquilo. Agora se tornam acusadores, se tornam apontadores, não é? Para o outro, dizendo assim, não pode e tal, e aflige a pessoa e pesa sobre a pessoa. Nós não fomos chamados para fazer isso. A gente não foi chamado para ser aflição, aprenda isso. Você não foi chamado para ser aflição. Você foi chamado e chamada para ser bênção, para ser resgatador, para ser aquele que bota fim no preconceito, bota fim, põe fim à guerra, põe fim à intolerância, põe fim à discriminação. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? E quando ele termina esse versículo, ele fala, aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Né? Essa preposição, como, ela está fazendo uma comparação. Está aflito e exausto, cansado, como se fosse uma ovelha que não tem pastor. O que é que o nosso Senhor Jesus está querendo dizer? Que essas pessoas tinham um pastor, mas elas estavam andando como se não tivessem. E eu entendo aqui que o Senhor Jesus ele está expondo os dois lados. A pessoa que tem pastor e anda como se não tivesse pastor, que não busca o pastor para receber ensino, que não busca a pastora para receber oração, para receber conselho, acha que vai atrapalhar, acha que vai ser um peso. Não. Meu pastor, a minha pastora é muito ocupada, não vou falar com ele não. Ou, se ele não vier até a mim, eu não vou falar com ele. Gente, é muito importante nós sermos ovelhas que têm pastor. E aqui a gente está vendo um caminho de mão dupla. O bichinho, ovelha, ele não consegue ir até o pastor se o pastor estiver distante, mas o humano consegue. E a gente tem que fazer isso, sabe, queridos? A gente não pode deixar só na responsabilidade do outro. Não podemos deixar somente na responsabilidade do ministro, da ministra. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos fingir que somos ovelhas que não têm pastor. Na maioria das vezes nós temos. É bem verdade, agora é o segundo exemplo, né? É bem verdade que há igrejas que não pastoreiam, queridos. E eu já fui membro de igreja que não pastoreava. Já fui membro durante bastante tempo de igreja que era muito, muito grande, não pastoreava. Tinha um líder lá em cima do altar. E se você estivesse passando por um problema na sua vida particular e quisesse desabafar ou pedir um conselho para esse líder, você não conseguia. Não é? Ele não te recebia, na maior parte das vezes. Não é? Por quê? Porque era uma igreja gigantesca com um pastor apenas, e quando só tem um pastor é difícil, né? Parece que não tem nenhum. Aí as ovelhas ficam assim, como ovelhas que não têm pastor. Graças a Deus, na Igreja Eterna Aliança, há muitos pastores dentro do ministério. Né? E o Senhor, ele unge, capacita cada um desses pastores e pastoras para tomar providência, né? Para acolher a ovelha. Mas a ovelha também tem que fazer a parte dela, né? Então, essas ovelhas que pareciam que não tinham pastores, eu creio que a gente pode dividir, né, compartilhar essa responsabilidade, 50% para a ovelha, 50% para o pastor. Há pessoas que fazem um bico e começam a andar em direção à saída da igreja, começam a ameaçar,
né, que vai sair, não, porque eu vou sair. O que será que espera? Será que espera que o pastor vai até essa pessoa, vá até essa pessoa e, não, queridinho, não, fofinha, não é isso? Será que a pessoa está querendo confete, né? Pode ser que sim, mas o cristão verdadeiro, ele não faz isso. O cristão verdadeiro, ele não desperdiça o tempo. Ele sabe que ele é sal, ele sabe que ele é luz, e por causa disso exatamente, ele começa a fazer a sua parte. Se o meu pastor não veio até mim, eu vou até ele. Porque eu não sou ovelha sem pastor. Né? Eu não sou como uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que está suscetível a todo tipo de lobo. E nós devemos ficar atentos a isso. O que é ser uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que está suscetível a todo tipo de lobo. Ok? Bom, em seguida, o Senhor Jesus, ele fala, então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, a colheita, né? O plantio, a plantação é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele está informando a gente que tem muita gente para ser ganha, porque ele fala, na verdade, é grande a seara. E ele está dizendo, ao mesmo tempo que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A gente já aprendeu lá no Pentateuco que a forma como Deus apresenta Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é a forma que ele aplica a salvação sobre a nossa vida. Gênesis é o livro que fala do quê? Gênesis é o livro que fala da criação e da queda. Então, é o começo, é o pecado, né? E é a criação de algo. E todos nós pecamos. E também somos salvos quando confessamos ao Senhor Jesus. Então, em Gênesis, existe o pecado, mas existe também pessoas que se colocaram diante do Senhor para não pecar, não é? E quando você vê dessa forma, você vê que todo dia existem pessoas que estão nascendo dentro do reino, né? Estão começando dentro do reino, estão tendo seu princípio de Gênesis, né? Seu princípio genético dentro do reino. O que é o êxodo? O êxodo é sair de dentro do pecado. O êxodo é sair de dentro do pecado, é o que ele representa hoje. Levítico. Levítico é a normatização. É o que pode e o que não pode, o que está certo, o que está errado, e dentro da perspectiva do Senhor Jesus, uma perspectiva muito profunda, bastante profunda. Então, é isso que representa o livro de Êxodo, não é? O Senhor tirando a gente daquela contaminação e colocando em outro lugar. Então, Gênesis e Êxodo, Gênesis é criação e queda, Êxodo Êxodo é sair do pecado, é libertação, amém? Depois Levítico é o momento em que nós aprendemos, que é o que a gente está fazendo agora, né? E aí, em Números, chega a hora de pôr em prática, queridos. Em Números chega a hora de ser trabalhador da seara, porque Números é o serviço. Números é o capítulo de serviço. E Deuteronômio é a repetição. Repete tudo de novo, começa tudo de novo, mais um ciclo se inicia. Então, quando o Senhor Jesus fala que tem pouco trabalhador, ele está fazendo um convite para nós. E você aí? Quer ser trabalhador? E ele fala, rogai. Rogai é pedir assim, de dentro do coração, para o Senhor, né, o Senhor Deus aqui, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então é necessário que se faça uma colheita e o Senhor Jesus manda
a gente buscar a Deus, para que em Deus nós encontremos a solução para aqueles que estão desviados, que nós encontremos a nossa posição dentro do reino para trabalhar, que nós nos encontremos com o Senhor, né? Então, é disso que o nosso Senhor Jesus está falando, quando ele fala para rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. No capítulo 10, ele pede trabalhadores, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estudou agora, né, sobre pregação, e a gente viu que a pregação é querusso, que é proclamar, essa palavra querusso, ela tem uma origem em uma palavra que o significado dela é rede de pesca, né? Então, o Senhor Jesus ele está apontando aqui que os trabalhadores são poucos, que a seara é grande. Quando a gente vai fazer a pregação, é como se a gente estivesse jogando uma rede de pesca, não é? E quando o Senhor Jesus fala, vamos orar para que venham trabalhadores para usar essa rede de pesca, eu gosto muito de lembrar do capítulo 10, onde ele começa a separar discípulos, e você vai perceber em Marcos e em Lucas que ele separa discípulos que pescam e ele separa discípulos que consertam a rede, né? Então ele não separa só um tipo de pessoa, ele separa as pessoas que pescam, né, que produzem esse querusso aqui na pregação, pescando, né, na sociedade, em todo lugar, mas ele também chama pessoas que consertam redes. Nem todo mundo vai pescar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai arrumar rede. E voltando, né, um pouquinho para a sinagoga, que é o ajuntamento de pessoas, né, na verdade eu falei errado. A palavra que tem a origem em rede de pesca é sinagoga, que é synagogue, synagogue, né? Synagogue é conjunto de pessoas e synago é a rede de pesca. Eu falei que era do querusso, não. É o synago, que é a rede de pesca. É literalmente rede de pesca essa palavra, synago, né? E a rede de pesca, ela é específica para usar em um lugar, para trazer pessoas para dentro do reino. Então, dentro do reino, tem gente que pesca e tem gente que conserta a rede, né? No capítulo 10 de Mateus, se você quiser ler, você vai ver que há pessoas que consertam e há pessoas que lançam, aliás, tem pessoas que pescam, que lançam a rede, e há pessoas que consertam a rede. Muitas vezes, aquele que conserta a rede, ele também pesca, né? O que significa isso? Significa que nós devemos ser um mecanismo de conserto dentro da sinagoga, dentro da assembleia, que nós não podemos ser aqueles que estragam, que nós não podemos ser aqueles que destroem, não podemos ser aqueles que têm aquela cara que parece que chupou limão com boldo, sabe? Cara de azedo e amargo, né? Não, nós não podemos espalhar pessoas por causa da nossa amargura, repelir pessoas por causa de amargura. Muito ao contrário, nós temos que ser uma rede que pesca, uma rede que junta pessoas. Nós somos a rede, nós vamos usar a rede. Amém, queridos? Então, esse texto que nós estudamos hoje, ele encerra assim. Ele encerra com o Senhor Jesus falando, orem para que haja discípulos, e no capítulo 10 ele começa a chamar discípulos. E aqui a gente percebe claramente que ainda não tinha igreja do Senhor Jesus, né? Então, hoje a gente já tem a igreja. Na igreja tem gente que prega, tem gente que faz sermão, na igreja tem gente que pesca, tem gente que dá testemunho publicamente e tem gente que conserta a rede.
E nós precisamos, né, óbvio, entender o espaço de cada um, mas devemos nos colocar para serviço. Né? No final, esse texto está falando de serviço. Que o Senhor Jesus fez, o Senhor Jesus ensinou, o Senhor Jesus pregou, o Senhor Jesus curou, ele operou o serviço. E agora, ele está chamando a gente. E ele está dizendo que ele vai orar, né? Para que a gente, para que o nosso Deus desperte o nosso coração. E eu quero agora, nesse momento, orar justamente nesse sentido. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, pedir para que você receba essa palavra em nome de Jesus. E que você feche os seus olhos agora para a gente orar, como esse texto aqui está indicando para nós, nos aconselhando, para que a gente seja o trabalhador da seara. Porque orar pedindo pelo outro, ai, traz a Sebastiana para trabalhar. E eu? Primeiro, tem que começar na gente. Tem que começar em nós. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo poder contido na tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor trouxe o ensino para nós de que o Senhor nos quer nos ministérios. Em nome de Jesus, aquece o nosso coração, Senhor, aquece o nosso coração para que nós sejamos missionários, para que nós sejamos herdeiros, Senhor, do evangelismo, que nós sejamos, Senhor, aqueles que levam a Tua palavra para todo lugar, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Toda apatia seja repreendida em nome de Jesus. Todo cansaço, todo abatimento, toda falta de vontade de ir até alguém e falar do Senhor Jesus, que saia agora em nome de Jesus e seja estabelecido o ensino do Senhor e a proatividade de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Aleluia. Receba esta unção, a unção da proatividade sobre a sua vida. Amém? Queridos, hoje nós temos alguns avisos, né? Na semana passada eu informei que na sexta-feira nós começaríamos o culto de quebra de maldições, né? Culto de libertação, quebra de maldições, pactos e vínculos. Nessa sexta-feira continua tendo, mas antes de falar disso, eu gostaria de falar de vida econômica. Queridos, você sabe que o Senhor Jesus, ele recebia recursos daqueles que o acompanhavam. Ele era financiado por mulheres piedosas, mas não somente por mulheres piedosas, mas por homens piedosos também. Havia homens e mulheres que ofertavam no ministério do Senhor Jesus. Amém? Assim como hoje nós ofertamos dentro da igreja, ok? E nessa questão de oferta, queridos, é muito importante nós percebermos que o Senhor Jesus reutilizava esse recurso com a própria sociedade. Ele reutilizava esse recurso para ir mais longe e levar o evangelho. Então, eu quero te convidar a raciocinar em cima disso. Se ninguém financia, se ninguém investe, se ninguém oferta, a coisa não vai muito longe. Por que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e povoados? Porque havia quem o enviasse através de recursos. E às vezes você não pode ir a todos os povoados e a todas as cidades, às vezes você não pode percorrer além de um determinado perímetro, porque você está ocupado em suas atividades do cotidiano. Por que não enviar alguém? Por que não ser fiel na casa do Senhor para que a igreja levante missionários e evangelistas para que eles vão onde você não pode ir, para que eles venham a ir onde você não pode ir, para que eles venham a alcançar onde você não pode alcançar. Então, um momento de oferta, um momento de abundância, um momento de prosperidade, não é um momento que a gente tem que pensar só em nós. Ah, eu vou plantar porque haverá colheita. É claro que haverá.
Nosso Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Mas quando você planta não pensando somente em você, ou seja, quando você não planta egoísmo, o que será que você colhe, querido? O que será que você colhe, querida? E eu quero te convocar para plantar nesta tarde em abundância na presença do Senhor, com fidelidade na presença do Senhor, para que haja abundância na casa do Senhor e para que nós todos, você e eu e todos nós, sejamos fiéis nesse ato, no ato de imitar a Cristo, no ato de fazer o que Cristo fazia. A porta da igreja aberta promove cura. Porta de igreja fechada não cura ninguém. Quando a porta da igreja está aberta, nos cultos, nos ensinos, cura está acontecendo, como aqui. A porta da igreja virtual está aberta nesse momento. E esta palavra está chegando em ouvidos, está descendo a corações e está curando. Está curando de egoísmo, está curando de tanta coisa que a gente estudou, está curando de rejeição, está curando de intolerância, está curando de discriminação, está derramando unção de ensino, unção de cura, está mostrando que os dons do Espírito Santo estão aí para serem usados. E é por você. A generosidade também está aí e é para ser usada. E é por você e é por mim. Amém, queridos? Então, nesse momento de oferta, nesse momento de palavra de prosperidade, seja generoso. Não deixe para amanhã. Analise como foi como está, né, a sua vida econômica nos últimos dias. Você recebeu algo do Senhor? Seja dizimista, seja fiel. Eu costumo dizer que dízimo não é do futuro, dízimo é do passado, né? Você já recebeu, já está com você, mas é pouco. Então, aprenda a aplicar fé, porque se eu não dou porque é pouco, eu estou dizendo que Deus não é capaz de multiplicar. Mesmo que inconscientemente, eu estou dizendo que Deus não é capaz de multiplicar. E aí eu estou trazendo a minha vida para o âmbito meramente material, onde o Senhor não pode produzir fenômenos de multiplicação sobrenatural. Ou tem ou não tem, né? E o Senhor Jesus, ele não nos chama para essa esfera, ele nos chama para avançar. Amém? Então faça a sua oferta nesse momento. Eu vou dizer aqui o nome, aliás, o nome não, o número das contas bancárias que a Igreja Eterna Aliança recebe a sua doação. Você pode fazer a sua doação através do Banco Bradesco, da agência 1445, conta corrente 38000, dígito 8, amém? E fazer ali a sua doação através dessa conta. Ou pelo Banco Itaú, na agência 1659, conta corrente 14000, dígito 6. Ou pela Caixa Econômica Federal, na agência 4712, conta corrente 499, dígito 1, operação 003. Utilize uma dessas três contas para ser generoso, para ser fiel, para devolver o seu dízimo, para plantar dentro do reino, para investir dentro do reino, a fim de que o evangelho seja propagado. Amém? Caso você prefira fazer um Pix, eu vou te passar o número da chave Pix da Igreja Eterna Aliança. A chave Pix é número 11 94760 5577. É isso mesmo, é o telefone da Igreja Eterna Aliança, é o número do WhatsApp da Igreja Eterna Aliança, 11 94760 5577. É o número da sua participação na programação na igreja e também de você obter a agenda da igreja, né, através desse número. Agora, se você não está acostumado a usar Pix e se você não tem conta nesses bancos que eu falei para fazer uma transferência, você vai fazer então uma TED ou um DOC. E para isso você vai precisar do CNPJ da Igreja Eterna Aliança.
ok? O CNPJ da Igreja Eterna Aliança é 09.178.132/0001-82. Com esse número de CNPJ, de qualquer banco onde você tenha conta, você consegue fazer uma transferência, uma TED, um DOC, amém? Para a igreja. E eu quero te convidar agora, nesse momento, a orar. Orar pelas ofertas, orar pela semente que você semeou. Orar pela generosidade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa expressão de generosidade. Recebe as nossas ofertas, Senhor. Que as nossas ofertas façam diferença dentro do teu reino, Senhor. Nós temos plena consciência que não estamos tentando te manipular com as ofertas, muito ao contrário. Nós estamos simplesmente cumprindo a tua palavra. Nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir, Senhor, de impulsionar o teu reino. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos êxito neste impulsionamento do reino, Senhor, através de nossas ofertas. Que haja abundância e multiplicação na tua casa, que haja abundância e multiplicação de evangelismo e missões. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém e graças a Deus. Aleluia. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam até aqui. A partir desse momento eu vou falar um pouco da agenda da Igreja Eterna Aliança para os próximos dias, amém? Hoje é terça-feira, não é? Na sexta-feira nós estamos já em pleno andamento do culto de cura interior, quebra de maldições, pactos e vínculos. Às 15 horas e às 20 horas, a apóstola Márcia Andrade está compartilhando conosco a sua vasta experiência em cura interior. A apóstola Márcia, que já estudou com nomes famosos a respeito desse assunto, tem todo o gabarito, tem toda a capacidade para trazer esse ensino para as nossas vidas, está dispondo o tempo dela, ofertando tempo dela e o conhecimento dela de forma gratuita, queridos, na igreja, compartilhando esse grande conhecimento, valioso conhecimento de cura interior, quebra de maldições, pactos e vínculos, amém? Na semana anterior, nós tivemos já um ensino onde a apóstola apresentou a proposta, né, o objetivo do ensino para nós, e ela falou especificamente, né, um tema que ela abordou claramente na semana passada foi a questão de não desistir. Foi a questão da desistência, na verdade, né? Que há pessoas que desistem, pessoas que não agem de forma contínua, não dão continuidade às atividades que iniciam no começo do ano, né? E os propósitos e as propostas que iniciam no começo do ano. Então, caso você não tenha pego este ensino, eu recomendo que você coloque lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, Igreja Eterna Aliança, culto de cura interior, não é? Culto de cura interior, quebra de maldições, pactos e vínculos. E ali você vai receber esse ensino, né, da apóstola, que falou sobre a constância, que falou sobre a continuidade, que é uma malignidade que impede as pessoas de terem constância e elas se tornam inconstantes, elas não dão continuidade a nada, e isso foi quebrado na semana passada através do ensino e através da unção. Amém? Essa semana agora, na sexta-feira, dia 19, eu quero te convidar para estar às 15 horas e às 20 horas para dar continuidade a este processo de cura, né? Se você não esteve presente no primeiro, participe a partir do segundo. E se você esteve presente no primeiro, não permita que a tentação te deixe em casa. Venha
para receber mais cura em mais áreas. Até o final da 7ª semana, queridos, nós estaremos completamente limpos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Neste sábado, nós vamos iniciar o quê? Às 22h30, nós vamos iniciar o jejum de janeiro na Igreja Eterna Aliança. Amém? O apóstolo falou sobre isso no culto neste domingo. Todo ano, agora há quase 17 anos, nós fazemos em janeiro um jejum, não é? De 7 dias para recebermos ensino, direção, para que o nosso pastor aponte a direção para nós e nos alimente e nos refrigere a alma. Amém? Então, eu te convido a entrar nesse jejum também. O apóstolo falou no domingo que era para nós apresentarmos o nosso jejum segundo a nossa capacidade. Amém? Se você é capaz, se você consegue, se você já teve essa experiência, tem idade e saúde para isso, faça o jejum integral, que é o jejum só com água. Né? São 7 dias só ingerindo líquidos, não é? E estudando e orando, porque a gente vai apresentar estudo lá na igreja e você é nosso convidado. Amém? A partir da 1h haverá intercessão, a partir das 2h haverá louvor, a partir das 3h começará o ensino de jejum, não nessa semana, na outra. Mas como eu falei que sábado começa o jejum, eu já estou engatilhando este assunto também. Sem ser essa semana agora, na semana do dia 21, nós teremos o jejum com estudo lá na igreja. Amém? Inclusive, na terça-feira que vem, nós não teremos o culto de ensino bíblico nesses moldes. Nós todos estaremos lá na igreja recebendo diretamente do altar nesse processo de ensino. Amém? Então, sábado, às 22h30, nós iniciaremos o jejum. Se você quiser estar conosco na igreja, nós estaremos lá, todos os ministros do M12 e dos apóstolos estarão lá e nós faremos uma oração, faremos um ato profético, estaremos lá iniciando o jejum. No domingo, às 9h e às 18h, queridos, nós teremos o culto de celebração. E eu quero olha, gente, se tem um culto que você não pode perder, você não pode perder nenhum, mas você não pode perder essa experiência, queridos. Culto quando a galera tá de jejum é diferente. Amém? Então, neste domingo, às 9h e às 18h, venha para a igreja, venha cultuar ao Senhor, venha prestar culto em jejum com os seus irmãos que também estão em jejum. E você vai ver a diferença. Cadeias são quebradas, montanhas são removidas, queridos, por causa disso, por causa deste ato. Há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E eu creio que nessa sexta-feira e neste domingo nós teremos muitas libertações, porque vai encontrar um momento em que toda a igreja está em jejum. Isso é muito poderoso na presença de Deus. Então venha participar, todos os seus irmãos, seus ministros, pastores da igreja estarão em jejum e venha em jejum também para se conectar nesse processo. Amém, queridos? Esses são os avisos. Quero te agradecer por ter ficado até aqui. Quero te agradecer por ter acompanhado todo o estudo do capítulo 9 do Evangelho escrito por Mateus, por ter sido fiel, por ter mandado suas mensagens, por ter feito comentários. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Na próxima oportunidade, que não é nessa semana que vem, a outra, eu me comprometo com você a responder as suas dúvidas. Amém? Tem coisa que eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou aprender e aí eu compartilho com você o aprendizado. Amém? Então, queridos, venham participar, anotem essa agenda, não se distraiam. O nosso mês de janeiro está bastante intenso e há muitas atividades. E eu quero que você participe de todas para que você seja abençoado. Amém? Queridos, nós estamos nos aproximando do fim, estamos agora nos momentos finais do nosso culto de ensino bíblico da Igreja Eterna Aliança. Eu quero convidar você nesse momento a abrir as suas mãos para receber a bênção apostólica. Amém? Feche os seus olhos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. O Espírito Santo, que é o Espírito do testemunho, é o Espírito que acaba com a rejeição, é o Espírito que termina com a intolerância, é o Espírito que nos ajunta em rebanho, é o Espírito que enche o nosso coração de generosidade. Que essa unção esteja sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigada por ter ficado até aqui. Terça-feira que vem nós nos encontramos lá na igreja presencialmente para participarmos do jejum e do ensino do jejum, um momento precioso que você não pode perder, e eu te espero lá. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Nós temos uma eterna aliança. Tchau, tchau. Deus abençoe você. Shalom. Tchau, tchau.